Há pouco mais de 100 anos atrás, as aparições de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal, ainda continua sendo o sinônimo de um grande milagre para alguns e, por outro lado, sinônimo de um enigma, seguido de um grande mistério para outros. E nós iremos acompanhar todos os fatos que se sucederam no ano de 1917 na Europa. E a seguir, eu volto com os comentários aqui com vocês. Em 13 de maio de 1917, Lúcia de Jesus, que tinha 10 anos, seguido de seus primos Francisco Marto, de 9, e Jacinta Marto, de 7 anos, após saírem de uma missa na igreja, foram pastorear um rebanho de ovelhas nas terras do pai de Lúcia, em uma região de camponeses, que era chamada de Cova da Iria. Após um clarão de um relâmpago no céu, que estava luminoso e sereno, sobre uma carrasqueira apareceu-lhes uma mulher, através de uma névoa, como se estivesse transparente e se materializando aos poucos aos olhos dos 3 pastorinhos. Segundo as descrições de Lúcia, era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, em volta de uma luz mais clara e intensa, como se fosse feita de um cristal cheio de água cristalina. Seu semblante era de uma finda beleza, nem triste nem alegre. Nesta primeira aparição, Nossa Senhora pediu às 3 crianças que retornassem ali nos próximos 6 meses seguidos, sempre no dia 13, à mesma hora, prometendo que ainda viria por uma 7ª vez. E de pronto deixou uma pergunta aos 3 pastorinhos, indagando-lhes: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? A resposta de pronto das crianças foi afirmativa. Assim a santa acrescentou: ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras que a santa abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma. Acrescentou assim Lúcia. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Bom lembrarmos que, durante as aparições, a Virgem Santíssima falou apenas com Lúcia, Jacinta só ouvia, e Francisco não ouvia, mas apenas a via. A segunda aparição é em 13 de junho de 1917. Depois da primeira, Lúcia combinou com os primos que manteriam o caso em segredo, mas Jacinta não se conteve e contou para sua mãe, que acabou espalhando o boato por toda a cidadela. E apesar da forte tradição cristã do local, muitas pessoas duvidaram das crianças. Com o relato espalhado, cerca de 50 pessoas acompanharam os 3 até a Cova da Iria, a fim de presenciarem a aparição. Os 3 pastorinhos viram de novo o reflexo da luz, que se aproximou da carrasqueira. Nossa Senhora queria que voltassem no próximo dia 13, que rezassem o terço todos os dias e aprendessem a ler. Porém, nessa ocasião, após o contato, as crianças entraram em transe, onde Francisca e Jacinto chegaram inclusive a convulsionar levemente. A terceira aparição em 13 de julho. Lúcia, até a tarde do dia anterior, estava resolvida a não comparecer à Cova da Iria. Mas, ao se aproximar da hora, numa sexta-feira, sentiu-se tomada por uma força estranha, a qual não lhe era fácil resistir. Prontamente foi de encontro aos primos, aos quais encontrou no quarto de joelhos, chorando e rezando, pois não queriam ir sem Lúcia. Em seguida, a prima mudou de ideia, e assim seguiram os 3 ao encontro marcado. Chegando no local das aparições, surpreenderam-se com mais de 2.000 pessoas aguardando o extraordinário acontecimento. O pai de Francisco e de Jacinta, Sr. Marto, narrou ter visto uma nuvenzinha acinzentada pairar sobre a azinheira. Mais uma vez, a santa apareceu apenas para as 3 crianças, dizendo que
Queria que viessem próximo dia 13 do mês seguinte e que continuassem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário. A quarta aparição em 15 de agosto. Às vésperas da data, os 3 pastorinhos foram sequestrados e mantidos por 3 dias sob vigilância do administrador de Ourém, que lhes desejava arrancar os segredos, assim não puderam comparecer à cova da Iria, no dia 13 de agosto, como tinha sido combinado com Nossa Senhora. Alguns dos presentes no local testemunharam ter ocorrido um grande trovão, seguido de um relâmpago e o surgimento de uma pequena nuvem, leve, branca e bonita, pairando sobre a azinheira, e que depois subiu e desapareceu no céu. Os 3 garotos foram libertados no dia 15 de agosto e seguiram para pastorear em Valinhos. Lúcia e Jacinta sentiram algo sobrenatural que os envolvia e mandaram que João, irmão de Jacinta, fosse chamá-la. Lúcia e Francisco viram o reflexo da luz como um relâmpago se aproximando, e com a chegada de Jacinta, mais tarde, Nossa Senhora apareceu sobre a carrasqueira. Ela queria que viessem no próximo dia 13 e que rezassem o terço todos os dias, deixando a seguinte mensagem: no último mês farei um milagre para que todos acreditem, prometeu a Virgem. A sexta e última aparição, em 13 de outubro de 1917. Já era outono. Uma chuva persistente e forte transformara a cova da Iria num imenso lamaçal e encharcava a multidão, que dessa vez crescia entre 50 a 70 mil peregrinos, vindos de todos os cantos de Portugal. Assim que chegaram, os videntes Lúcia, Francisco e Jacinta pediram que todos fechassem os guarda-chuvas para rezarem o terço. E pouco depois houve o reflexo de uma luz, onde Nossa Senhora apareceu sobre a carrasqueira. E assim a santa deixou mais um pedido, dizendo: quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Nossa Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Ao pedido de cura para alguns doentes e conversão para alguns pecadores, Nossa Senhora respondeu: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus próprios pecados. E tomando um aspecto triste, ela acrescentou: não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E terminou abrindo as mãos, abençoando a todos que estavam presentes naquele local. Lúcia, no término do seu diálogo com Nossa Senhora, gritou para o povo: olhem para o sol, as nuvens estão se abrindo e o sol colocando-se a brilhar. As pessoas começaram a contemplar boquiabertas quando o sol começou a bailar. Girou rapidamente como uma gigantesca roda de fogo. Depois parou de repente e depois pôs-se a girar sobre si mesmo, numa espantosa velocidade. Em seguida ganhou uma cor escarlate, espalhando chamas vermelhas em todas as direções. Como um disco de fogo, o sol rodopiou loucamente 3 vezes, com cores cada vez mais intensas, chegando a ir inclusive em direção à multidão, que começou a ficar aterrorizada. Todos caíram de joelhos no chão e alguns inclusive começaram a rezar em voz alta. Pouco a pouco, o sol começou a se elevar, traçando o mesmo zigue-zague até o ponto do horizonte de onde havia descido, e depois retornou ao seu normal. O ciclo das visões de Fátima estava encerrado. Os acontecimentos haviam durado cerca de 10 minutos. Todos se entreolhavam perturbados. Depois a alegria acabou explodindo, e todos diziam o mesmo: um milagre. As crianças tinham razão. Os gritos de entusiasmo ecoavam pelas colinas, e muitos notavam que sua roupa, que antes estava encharcada, agora estavam completamente secas. Aquele que foi chamado de o Milagre do Sol pôde ser observado a uma distância de até 40 quilômetros do local das aparições. Após os acontecimentos terminarem, em 4 de abril de 1919, Francisco faleceu em decorrência da epidemia da gripe que varreu toda a Europa. A irmã Jacinta teve o mesmo destino, com um diagnóstico semelhante.
vindo a falecer em 20 de fevereiro de 1920. Já Lúcia de Jesus Rosa dos Santos, em 17 de junho de 1921, entrou para o convento aos 14 anos, no Colégio das Irmãs Doroteias em Vilar no Porto, onde serviu a igreja fielmente até 13 de fevereiro de 2005, quando faleceu aos 98 anos. Sobre os segredos. Foi mostrado aos pastorinhos um inferno, no qual podiam ver as almas dos condenados em forma de brasas transparentes e negras boiando num espantoso mar de fogo. Para salvar os pecadores, a Virgem lhes disse: Deus quer estabelecer no mundo a devoção do seu imaculado coração. Se a humanidade seguisse seus conselhos, muitas almas teriam se salvado e assim teria sido obtido a paz mais cedo. Do contrário, no reinado do Papa Pio XI, que durou de 1922 a 1939, viria uma Segunda Guerra Mundial, muito pior do que a primeira. Deus iria punir o mundo por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao próprio Papa. Na segunda parte do segredo, Nossa Senhora disse que, se seus pedidos não fossem atendidos, a Rússia espalharia seus segredos por todo o mundo. Com certeza, ela se referia ao comunismo, promovendo guerras e perseguições à igreja, e os bons costumes seriam martirizados. A terceira parte do segredo sempre causou sensação, mesmo porque Lúcia não havia o revelado. Entretanto, em 1941, após estar fortemente doente, enviou um relato ao Vaticano em um envelope lacrado, com instruções de que, caso algo lhe acontecesse, poderia ser aberto somente em 1960. Mas esse segredo só foi revelado no ano de 2000, por determinação de João Paulo II. Em resumo, tratava-se de um novo convite à conversão e à penitência, acompanhado da visão de um Papa que caminhava vacilante e trêmulo, atravessando uma cidade em ruínas e cercada por cadáveres, seguido por uma multidão de bispos, padres religiosos e fiéis. Sob uma escabrosa colina, em cujo topo está uma cruz, ao chegarem ao alto da mesma, todos seriam massacrados por soldados inimigos a tiros e flechadas. A Igreja sugeriu que isso poderia ser uma alegoria relativa ao atentado contra João Paulo II na Praça de São Pedro em 1981, mas deixava livre a interpretação do complexo texto, admitindo que poderia também se referir a outros acontecimentos vindouros. De qualquer modo, o Papa atribuiu sua salvação à Santíssima Virgem e até entregou ao bispo de Fátima a bala que hoje se encontra na coroa de sua imagem. Já sobre a sétima aparição que a santa tinha prometido lá em 1917, Irmã Lúcia nunca confirmou se esse fato voltou a se concretizar ou não. Antes de mais nada, gostaria de estar mandando um grande abraço aos amigos de Portugal que sempre estão acompanhando por lá o Fato Notícias. Como vocês perceberam durante a narrativa dos fatos que eu coloquei ainda há pouco, o sentido deste vídeo ele é 100% jornalístico. Nós não temos a intenção de estar imprimindo um ritmo religioso ou algo do gênero. Portanto, desde já, se você tem intenção de participar nos comentários, peço para vocês muita calma nessa hora. Vamos evitar de criar, por exemplo, polêmicas religiosas que sempre são colocadas à tona quando a gente vai discutir a respeito de algo no sentido que aconteceu dentro da história. Algumas pessoas pertencem, cada qual à sua religião, e eu acredito que tal qual você tem a sua, você deve respeitar a do próximo. A minha opinião a respeito desses fatos que aconteceram em Fátima, mesmo nunca tendo tido um contato mais próximo em Portugal, mas sim avaliando todos aqueles materiais que a história nos oferece, ele é um pouco mais científico. Eu respeito a fé, como eu disse ainda há pouco, das pessoas que são devotas, das pessoas que têm as suas teorias, das pessoas que têm, acima de tudo, as suas convicções, mesmo que essas sejam religiosas. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha
quanto a essa questão dos tais segredos revelados e que foram guardados muito tempo pelo Vaticano a sete chaves. A minha opinião particular é que nem toda a verdade veio à tona, e talvez nem venha. Mas eu não gostaria de estar abordando isso nesse vídeo, para a gente não encumpridar muito e deixar ele até mesmo, digamos que um pouco polêmico. Mas em breve eu estarei fazendo um outro vídeo para a gente analisar os fatos. Aqui foi colocada a história. Depois posso até propor um debate entre pessoas que têm uma visão mais fria, entre religiosos e até mesmo pessoas que moram em Fátima ou que tiveram contato com pessoas que presenciaram o milagre do sol, ou pessoas que tiveram um contato, digamos que um pouco mais próximo com parentes que por lá estiveram, mesmo que não seja na data. Acredito que vai ser muito legal, pois é um tema que, apesar de eu ter algumas opiniões contrárias, não estou dizendo que eu sou 100% às avessas do que tem acontecido, mas eu respeito e respeito muito, afinal de contas, coisas aconteceram ali durante essa data. Talvez a história e talvez a visão de quem teve isso há 100 anos atrás, quando, por exemplo, isso que nós temos tendo contato hoje aqui, por exemplo, a internet era algo muito distante, não digo que possa ser sido deturpada, mas talvez não tão compreendida quanto nós pudéssemos ter nos dias de hoje. Mas como eu disse para vocês, isso é um assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado e eu vou deixando aquele grande abraço para que a gente possa em breve estar conversando aqui em outros especiais do canal. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!